Bom, pessoal, nós estamos aí retornando, para falarmos mais um pouquinho a respeito de finanças públicas para você. E na nossa última aula, nós havíamos falado, que o governo, ele objetiva sempre, pelo menos, o controle de três grandes variáveis macroeconômicas. De um lado, eu tenho o tamanho do PIB, a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Nós aprendemos na aula passada que um dos instrumentos disponíveis para o governo alterar essas variáveis é exatamente a política fiscal. Pois bem, hoje nós vamos aprender duas novas políticas, que são a política monetária e a política cambial, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão? Então vamos puxar aqui a nossa tela. Nós temos um outro instrumento disponível para o governo, que nós chamamos de política monetária. A política monetária, ela diz respeito à liquidez da economia. E o que vem a ser a liquidez? É a quantidade disponível de moeda para os agentes econômicos. Esses agentes, óbvio, quanto maior a quantidade de moeda, tendencialmente, maior é o consumo e também o investimento. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for a liquidez do mercado, tendencialmente, menor é o consumo e menor é o investimento. Sendo assim, de novo, a nossa política monetária poderá ser lá de duas naturezas. Ela poderá ser expansionista ou poderá ser contracionista. Lembrando apenas para você que quando nós estamos falando de política contracionista, ela é absolutamente a mesma coisa do que uma política restritiva. Então a pergunta é, quais são os instrumentos que estão disponíveis para o governo agora sobre a ótica da política monetária? Um primeiro instrumento é o que nós chamamos de taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros, no Brasil, ela leva o nome de Selic. Na verdade, Selic é o sistema de liquidação e custódia de títulos públicos. E, portanto, é importante você ter a clareza que esse título público é uma confissão de dívida do governo para aqueles que são poupadores e que, portanto, estão emprestando o seu dinheiro para o ente governamental. O governo se compromete a pagar o principal, o valor de face, e mais uma taxa de juros que pode ser pré ou pós-fixada. Óbvio que todas as vezes que a taxa é mais baixa, isso incentiva a que haja mais consumo e mais investimento. Todas as vezes que a taxa está mais elevada, ocorre o inverso, uma tendência de menos consumo e menos investimento. Nós temos, então, um segundo grande instrumento que nós chamamos de taxa de redesconto. O redesconto é uma taxa cobrada pelo Banco Central para emprestar dinheiro de curto prazo para os bancos comerciais. Observe que quanto mais elevada a taxa, mais caro é o crédito para o banco. Esse tende a emprestar menos, o que gera menos consumo e menos investimento. Por um outro lado, quanto mais barata a taxa de redesconto, mais barato é o crédito para os bancos. O resultado é que ele empresta mais e, por isso, mais dinheiro disponível para o consumo e para o investimento. Eu tenho ainda um outro elemento, que é a taxa de compulsório. Observe que o compulsório, ele é um percentual sobre os depósitos à vista que deve ser recolhido à autoridade monetária do Banco Central. Portanto, é dinheiro fora do mercado, é dinheiro esterilizado. Qual é o objetivo do governo quando ele aumenta ou diminui a taxa de compulsório? Aumentar ou diminuir a liquidez dentro da economia. Finalmente, o governo tem um último instrumento, que é o mercado de título público. Título público.
Esse mercado aqui também é chamado de mercado aberto ou open market, né? Então aqui, mercado aberto. Bom, a pergunta-chave, contudo, é, né, qual é o objetivo, né, da autoridade monetária do Banco Central, que é quem implementa a política monetária sobre aconselhamento e definição do Conselho Monetário Nacional, como que são atuadas, né, essas prerrogativas. Então vamos lá. Se o objetivo do governo, então vamos colocar aqui, for o crescimento do nível do produto e a redução da taxa de desemprego, o governo, então, terá que aumentar a liquidez da economia. Então, o objetivo aqui, né, é aumentar a liquidez da economia. E como é que ele aumenta essa liquidez da economia? Ele diminui a taxa básica de juros, diminui a taxa de redesconto, diminui a taxa de compulsório. Logo, ele tornou o crédito mais abundante, porque a taxa de juros mais baixa vai fazer com que mais pessoas tomem crédito para consumo e para investimento. O mesmo ocorre com a taxa de redesconto por parte da instituição bancária. Quando ele diminui a taxa de compulsório, mais dinheiro existe no banco para ser emprestado para o consumo e para o investimento. No mercado de título público, ele, governo, deverá fazer a recompra dos títulos que ele emitiu no passado. Você concorda comigo que quando o governo recompra um título, né, ele está tirando o papel do mercado e devolvendo dinheiro? Ora, à medida em que ele devolve dinheiro, ele aumenta a liquidez no mercado. Quanto mais liquidez no mercado, teoricamente, maior será a demanda agregada, ou seja, maior o consumo e maior o nível de investimento. Ora, se isso provoca o crescimento da demanda agregada, isso tende a provocar o crescimento do PIB e a redução da taxa de desemprego. Porém, nós já aprendemos que essa política tem um risco. E qual é o risco? É que no curto prazo, a demanda agregada seja maior do que a capacidade de oferta, pressionando o nível de preço para cima, e, portanto, eu posso correr o risco de ter inflação. Mas imaginemos a hipótese que agora o governo tenha como objetivo o controle da inflação. Então, agora, o objetivo é ter menos inflação. Nesse caso, o que o governo tem que fazer? O inverso, né? Ele tem que diminuir a liquidez dentro do mercado. E como é que o governo vai diminuir essa liquidez, né? Quando ele aumenta a taxa básica de juros, tornando o crédito caro. O mesmo ele o faz na taxa de redesconto, tornando o crédito caro para os bancos. Ele aumenta a taxa de compulsório, então ele tira mais dinheiro do mercado. E ele, governo, agora com uma taxa de juros mais elevada, atrai a compra de título público. Concorda comigo que quando os agentes econômicos, né, vão promover a compra do título público, eu estou tirando dinheiro da população e entregando papel? Resultado, o mercado vai ter menos liquidez. Quanto menos liquidez, menor a disponibilidade de capital financeiro para o consumo e para o investimento. O resultado é imediato, né? Há uma queda da demanda agregada, de maneira mais pronunciada no curto prazo do que a oferta. Demanda menor do que a oferta faz com que o nível de preço caia. No entanto, embora eu tenha a redução da inflação, eu corro aqui um risco. E qual é o risco, pessoal? Nós já aprendemos. O risco é de eu ter menos PIB
e mais desemprego. Tudo bem? Vamos repetir isso tudo para ver se a gente conseguiu entender? Então vamos lá, né? Eu tenho então a política monetária que pode ser de duas naturezas. Ela pode ser uma política expansionista se o objetivo do governo for o crescimento do PIB e a redução do desemprego. Neste caso, o governo vai tentar aumentar a liquidez do mercado, que é a quantidade de moeda existente e disponível para os agentes econômicos aumentarem a sua demanda agregada. Nesse caso, o governo diminui a taxa básica de juros, redesconto e compulsório, e, ao mesmo tempo, ele, governo, G, faz a recompra do título público. Então, eu tiro o papel da mão das pessoas e coloco dinheiro, coloco moeda. Resultado, aumenta a liquidez. Quanto mais liquidez, tendencialmente, maior é a demanda. O PIB cresce e há uma redução do desemprego. Qual é o risco? É de eu ter uma demanda agregada maior que a oferta agregada. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.